Só está na hora de redobrar os cuidados, hein? Alagoas está entre os estados com alto risco de síndrome respiratória aguda grave, aquela condição que pode levar até a internação. O alerta veio da Fiocruz e mostra que casos não param de crescer por aqui, hein? Por isso, deixa eu conversar aqui ao vivo com a Italine Marques, que vai trazer informação para você que está com aquela tosse, que parece uma coisa que nunca vai embora, aquele resfriado chato. Você não procura investigar o que é, mas fica semanas e semanas com essa tosse insistente, essa gripe que não vai embora. Italine, as pessoas têm que ficar mais atentas, né, para essa condição que pode se agravar. Muito, Bia, ainda mais nesta época do ano em que faz muito frio, chove muito, ou seja, as pessoas ficam mais propícias, né, a ter esse tipo de doença, esse tipo de virose. Eu já vou explicando, Bia, antes, porque as síndromes gripais são aquelas viroses comuns, as gripes, como as causadas pela influenza. Porém, quando esses casos se agravam, aí vai para a síndrome gripal aguda grave, que é exatamente esse dado que você deu aí na abertura, né? Um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, identificou essa situação de que Alagoas está entre os 6 estados com maior número de casos de síndromes gripais agudas graves. E Maceió está liderando esse ranking, né? Está com um número muito alto, principalmente em crianças e idosos, o que é muito preocupante, Bia, porque a gente sabe que crianças, elas têm ainda aquele sistema imunológico em desenvolvimento, né? Ainda é muito imaturo, e os idosos estão naquela queda, né? A partir de 60, 65 anos, independente do estilo de vida, mas a gente sabe que é do próprio corpo, do próprio organismo, o sistema imunológico tende a dar uma caída. Então, isso é muito preocupante. De fato, como você falou, é um momento para a gente ficar em alerta. Por isso, nós vamos conversar agora com o médico Renê Oliveira. Ele que é médico infectologista, especialista nesse assunto, para trazer as orientações. Doutor, bem-vindo, boa noite. Estamos ao vivo no Cidade AL. Fala para a gente sobre a situação em Alagoas hoje, né? O que é que está acontecendo, né? Para que Alagoas esteja aí no topo desse ranking, né? São mais de 20 estados no Brasil, está em 6ª colocação, é de fato muito grave. Bem-vindo. Exatamente, é a época do ano. Essa época do ano, ela é propícia à multiplicação dos vírus respiratórios, principalmente os vírus da influenza A e B. Um pouco de Covid, não podemos esquecer também do vírus essencial respiratório. São esses 3 vírus que podem levar o paciente a um quadro mais grave. As crianças pequenas, 1 ano, 2 anos, e também os idosos, 60, 70 ou mais. São quadros preocupantes porque demandam uma atenção maior com relação ao sistema de saúde, porque essa pessoa ela vai precisar de cuidados específicos, vai precisar de internação. É necessário procurar uma unidade de pronto atendimento o mais rápido possível, porque pode caminhar para um quadro grave e principalmente para óbito se não tratado corretamente, né? Doutor, muito importante a gente frisar aqui qual a maneira de prevenir. A principal prevenção é a vacinação. O Ministério abriu a vacina para todas as faixas etárias com relação à influenza. A vacina da Covid, ela está presente. As nossas grávidas já estão sendo vacinadas para o vírus essencial respiratório para proteger os recém-nascidos. E também o cuidado que vem da era da Covid, que é o quê? Evitar aglomerações, utilizar a máscara quando na presença de algum quadro respiratório viral. E também a higienização das mãos, os cuidados que nós já sabemos muito bem como devemos proceder, né? Doutor, as síndromes gripais agudas graves é quando a gripe comum, né, a virose, ela acaba se agravando. Como evitar isso, esse agravamento? A pessoa já está gripada, é muito comum. O que fazer para esse caso não piorar? São quadros limitados, nós sabemos. Tanto a influenza como a Covid, o vírus essencial respiratório, são limitados, são comuns, eles circulam nessa época do ano.
Mas, com o passar dos dias, se essa pessoa não piora, se essa pessoa começa a ter, essa criança, ou esse idoso principalmente, começa a apresentar dificuldade em respirar, uma frequência respiratória muito mais alta, uma saturação, quando quem tem um oxímetro verifica e dá abaixo de 95, essa pessoa precisa procurar imediatamente um pronto atendimento, sim. Doutor, e quais as dicas do dia a dia que o senhor passa também, né? A gente estava batendo um papo antes, o senhor falou sobre hidratação, sobre cuidados que podem ser adotados, além do próprio uso do medicamento ou de procurar, de se internar numa unidade hospitalar. Então, o que é que essa pessoa pode fazer para evitar que esse quadro, de fato, se agrave e fique mais preocupante? Não banalizar, não achar que é besteira, que é algo leve ou frágil. Ter muito cuidado, principalmente com as nossas crianças. Hidratar a criança, cuidado com a temperatura, não esquecer que o idoso também pode caminhar para quadros graves, uma boa hidratação. E lembrar que, com relação à influenza, nós temos como tratar, nós temos um medicamento específico, principalmente para aquelas pessoas de situação de risco, como os idosos, o SUS ele fornece. É necessário procurar um médico, um atendimento em um posto de saúde para ter essas orientações e não esperar que a coisa piore para procurar um pronto atendimento, né? E muita gente não dá a devida importância, mas alguns casos, infelizmente, chegam a um óbito, né? Sim. É algo que piorou com relação à época da Covid, porque esses vírus eles se espalharam do ponto de vista sazonal. Agora nós estamos entrando na normalidade. O inverno é a época, como você falou, que as pessoas ficam mais próximas, ficam mais aglomeradas. E também nós não temos o cuidado com a nossa higiene respiratória, né, com relação ao uso de máscara e principalmente com relação às vacinas. Por isso que devemos ficar atentos com relação a essa sintomatologia para que quem apresente não piore e não caminhe para quadros mais graves, né? Perfeito, doutor. Obrigada pelas informações. O doutor Renê Oliveira, ele que é médico infectologista, Bia. A saturação que o doutor citou é aquilo que a gente fazia muito, aquele procedimento durante a época da Covid. Lembra? A gente chegava lá no hospital, nas unidades de pronto atendimento, nas clínicas, e media lá, botava o dedinho e media aquilo que diz o índice de oxigênio no nosso sangue. Como a pessoa está com dificuldade de respirar, porque os pulmões, né, estão infectados, não estão funcionando bem, aí a quantidade certinha de oxigênio não consegue ir lá para a nossa corrente sanguínea. Isso é muito grave, além de outros sintomas, como o cansaço, como essa respiração mais frenética, porque você não consegue a quantidade de ar suficiente em uma respirada só. Então, é muito grave. É necessário ficar atento aos sintomas e, se agravando, procurar uma unidade de pronto atendimento, uma clínica, um hospital. Mas o mais importante é se prevenir com as vacinas. A gente já falou tanto aqui, Bia, na TV Pajuçara, em todos os jornais, aqui no Cidade AL também, as vacinas estão sendo ofertadas, gratuitas pelo SUS, nas unidades básicas de saúde, nos 3 shoppings aqui da capital. Então, a campanha está aí. É só ir lá, se vacinar, qualquer faixa etária. Agora foi aberto para todos os públicos. Eu volto ao estúdio com você, Bia.